abra as portas desta prisão invisível. Como que eu faço? Saia da opressão dos pensamentos desorganizados, repetitivos, intensos, que vão ativar de forma exagerada a parte da adrenalina do seu sistema. É a parte adrenérgica e que quando se ativa excessivamente, ela vai produzir reações desconfortáveis no seu corpo. Sabe, parece que tem uma batedeira no coração, suor frio, dificuldade de respirar, adrenalina excessiva dentro do seu organismo. Mas ela também produz pensamentos e estados mentais improdutivos. É óbvio, quando você está com todas essas reações de luta e fuga no seu organismo, você não pode pensar com clareza, com lucidez. E aí é que você entra nessa prisão invisível, esses sintomas de ansiedade. É a prisão do medo, onde você fica aprisionado numa zona restrita. Muitas pessoas me perguntam, por que, Rosalia? Que coisas novas e boas não estão chegando na minha vida? Porque você está numa prisão invisível, essa prisão do medo. E o que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é, gente, do que sinalização. Se você começou a se sentir hoje, em algum momento, agitado, angustiado, com dificuldade de concentração, com dificuldade de respirar, com dificuldades e desconfortos no seu corpo, são sinais de ansiedade. Mas verdadeiramente, esses sintomas são sinais. Sinais de que você saiu do caminho em direção das coisas boas e melhores da sua vida. Como assim, Rosalia? Vocês sabem que eu tive num debate de um grupo com transtornos de ansiedade. E quando eu falei que os sinais da ansiedade eram, na verdade, verdadeiramente sinalizadores de que a pessoa saiu do caminho da melhor direção para sua vida, muita gente não concordou. Gerou controvérsia. Porque muita gente disse assim, não, mas veja bem, eu sei o que eu quero, eu desejo coisas, eu tenho foco, eu tenho direção, mas eu tenho ansiedade. O que eu quero dizer é que mesmo eu, que tenho desejos, que tenho foco, que sei o que quero, tem momentos que eu estou ansiosa e essa ansiedade sinaliza que eu saí do eixo, que eu saí do caminho, que eu me aprisionei. Eu gosto de fazer assim, pra mim mesma. Eu desci a cela invisível do medo. Eu saí do caminho em direção do meu melhor. Ontem me aconteceu isso, né? Eu estava ali por volta do meio-dia e a minha advogada mandou um WhatsApp. Eu, depois de 30 anos com a minha empresa, recebi a primeira causa trabalhista. E quando ela me mandou um WhatsApp dizendo que já tinha o resultado, por mais que eu deseje o melhor, por mais que eu saiba exatamente o que eu quero, o que aconteceu comigo? Ansiedade. Meu coração começou a bater acelerado, eu perdi a concentração, fiquei com dificuldade de respirar, porque automaticamente, naturalmente, a minha parte primitiva trouxe o quê? A prisão do medo, do pior acontecimento. Você ia passar mal. Você, diante de uma situação como essa, ou qualquer situação que você automaticamente pensa no pior, os sinais da ansiedade vêm para lhe dizer, você saiu do caminho em direção do seu melhor. E é nesta hora que entra as ferramentas do método do movimento perfeito. Práticas de controle mental. Como é que eu faço para controlar a ansiedade? Gente, a ansiedade é completamente controlável. Você pode dominar o seu cérebro, a sua mente, os seus pensamentos opressivos, que são eles, não a realidade, que criam essa sintomatologia da ansiedade. Como é que você faz para controlar a sua ansiedade? Primeiro lugar, você precisa limpar os seus pensamentos limitantes. Assim como eu, eles são automáticos. Ontem, pensei nas piores coisas acontecendo, nos piores resultados.
E a primeira coisa que eu tive que fazer para voltar ao caminho do meu melhor foi eliminar os meus pensamentos opressores do pior. Foi fazendo a minha caixa preta mesmo. Você pode controlar a sua ansiedade desde que você tenha ferramentas. Desde que você pare, entenda os sinais. Por que são esses sinais que você está vivendo? Que eu vivi ontem e contei para você. São sinais de perigo, exagerado, dizendo para você que essa batedeira no seu coração, esse suor, esse desconforto, essa distração, essa angústia, essa ansiedade, significam que você saiu do caminho da direção do seu melhor. Eu tinha saído do caminho da direção do meu melhor. O que eu precisei fazer? Tomar conta, me dar conta dos meus pensamentos e criar um espaço de sonhos e soluções. E isso é possível não com pensamento positivo. Veja bem, um pensamento positivo não faz nem cócega na adrenalina que surgiu, que o seu sistema automático criou em função do medo. O que você precisa são técnicas onde você resgata a química do bem-estar. Vamos ver agora a pergunta de uma pessoa que eu achei interessante eu trazer sobre esse assunto de ansiedade, apesar de ser relacionado a estudos, mas eu acho bem interessante para esse programa você ficar atento. Inclusive, se você tiver perguntas, curiosidades, coisas que você quer conversar comigo ou saber mais, coloca o comentário aqui embaixo desse vídeo. Eu vou adorar me comunicar com você. Fale o que você pensa sobre a ansiedade. Você sofre de ansiedade? O que você está pensando desse vídeo? Se tem perguntas, mande para mim. Faça aqui as perguntas e eu vou te responder. E assim nós vamos nos relacionar. Olha essa pergunta. Vem da Inês. Sempre digo o primeiro nome, não digo completo, não identifico. Você pode me mandar, mas é só para ficar uma coisa mais pessoal, né? E ela diz assim, gostaria de conversar sobre estudos. Como estudar? Quando estudar, assim como técnicas de estudos, e não perder o foco por nada e por ninguém. Isso é possível? Gente, não é nada e alguém que você precisa controlar, é a sua ansiedade que faz você perder o foco. Sabe aquela coisa antes de você estudar, que você começa um monte de desculpas e vai pra lá e vai pra colar e abre a geladeira, depois pega o telefone, depois entra na internet e parece que você tá tentando evitar aquilo que você sabe que você precisa fazer e que você sabe que é aquilo que vai levar você aonde você quer chegar. Mas o seu cérebro não sabe. E muitas vezes ele interpreta parar, estudar e todo o processo para conquistar algo que você quer como algo temeroso. E você entra na prisão do medo e começa sinais de agitação. Você já viu no zoológico aquele bicho que fica gradeado e caminha de um lado para o outro? É você! Quando você está cheio de ansiedade. O maior problema para estudar ou para qualquer coisa que você precise de concentração é o quê? A sua ansiedade. Quanto maior a sua ansiedade, maior as prisões que você se coloca, menor a sua assimilação de conteúdo, menor a sua memorização e você não consegue se concentrar, que é o ingrediente mais importante para estudar ou para qualquer coisa. Você precisa ter foco. O maior inimigo é a prisão do medo, que gera sintomas de ansiedade. Então não é nada nem ninguém que você precisa controlar. O que você precisa aprender é ferramentas para manter o seu foco no estudo, para assimilar melhor, memorizar melhor e ter melhores resultados. Saia da prisão invisível criada pelo medo que gera os sintomas da ansiedade. Aprenda ferramentas para fazer isso. Se você gostou desse conteúdo, quer saber mais, eu escrevi um artigo super legal que está lá no meu blog. Eu coloquei o link aí na descrição do vídeo. Não deixe de ler para entender melhor o que a gente está falando aqui. Agora, sabe de uma coisa? Quem sabe vamos rir um pouco? Eu já volto. Filho, olha só, isso aqui é tu. Você tem preguiça, é o bicho preguiça de ficar fazendo técnica de ansiedade. Não quer fazer técnica nenhuma, não quer cuidar da sua prisão invisível. O que faz? Santo Anacleto. Mas espera na lista de perpétua por não sei quantos anos, porque eu acho que a lista liberou em 2024. É um ano ou outro. Senão a ansiedade vai ficar na sua vida.
Então, pessoal, esse toque de humor é porque o humor leva à produção de química. Mesmo que você não tenha achado engraçado, se você achou estranho uma personagem perpétua espanto, já produziu uma endorfina, uma serotonina, que é a química do bem-estar. Eu uso o humor para acelerar o seu aprendizado, eu uso o humor para aliviar todos esses temas difíceis, às vezes, da psicologia, como é o controle da ansiedade. Eu sei o quanto a ansiedade pode levar a um sofrimento e a péssimos resultados na sua vida. Então a gente dá uma amenizada brincando com essas personagens e essa é a minha maior característica, né? Usar o humor para curar você, tirar você desse mundo da ansiedade. Se você gostou desse tema, eu escrevi um artigo super especial, que o link está na descrição. Ansiedade, abra as portas desta prisão invisível. Quer ver mais vídeos meus? Se inscreva aqui em cima e nos acompanhe. E até breve, até um próximo vídeo.